Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Um corredor de fundo, ora em sentido figurado. Vou fazer uma introdução onde mostro o sentido real de um corredor de fundo. E vou falar na Grécia, porque se tem falado muito dela. Destes comunistas, incríveis comunistas. É o atual. Eu prefiro ir ao passado, porque se liga ao futuro passando pelo presente. Vamos lá ver se isto tem alguma coisa a ver também com São Pedro do Sul. Um corredor de fundo, em sentido figurado, dizia eu, e falava no sentido real do corredor de fundo. Os Jogos Olímpicos eram jogos que se celebravam de 4 em 4 anos entre os gregos, desde o ano de 776 a.C., perto de Olímpia, em honra de Zeus, era o deus do Olimpo que era o céu, e no final dos quais os vencedores recebiam a coroa olímpica. Depois, foi sob a iniciativa de Pierre de Coubertin que os Jogos Olímpicos se realizaram pela primeira vez em Atenas, em 1896, a que seguiram até aos nossos dias de hoje, de 4 em 4 anos, como exemplos o de Paris de 1900, o de Berlim em 1936, 1948 em Londres, vejam só, há aqui uma diferença de 12 anos, é a Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial. Há o episódio do Hitler sobre aquele negro americano que não tinha nada que ganhar ali nas suas barbas. Enfim, vamos para a frente. Em Roma, em 1960, em Tóquio, em 1964, México, em 1968, em Munique, em 1962, etc, etc. Destes jogos, hoje como ontem, sobressaem as provas de atletismo, sendo desde logo justo e oportuno salientar nelas a maratona, que é uma corrida pedestre, disputada num percurso, salvo desculpável erro, de 42.750 metros, em memória da célebre corrida que o soldado ateniense realizou, exatamente de maratona a Atenas. Provas de atletismo, dizíamos, que elas também correspondem ao nosso gosto e prática de sempre. Que hoje, e de há uns anos para cá, só o gosto continua, à mistura da saudade e recapitulação de muitos e bons momentos de pista. A de carvão, no estado do Fontelo de Viseu, sapatos de pregos calçados, que o tartan só depois veio, e no estado universitário de Coimbra, no estado nacional em campeonatos universitários e no campeonato nacional militar, terminando com as lições e prática com os alunos em Vozela, diariamente e sobretudo nas cheias tardes esportivas. Aqui recordando, entre muitos outros, o Orlando Santos, lembram-se dele, ainda aí está. O Zé Lopes, a Clara Ferreira, a Alice, o Zé Manel, o Salsa, etc, etc. Saudades das corridas de velocidade pura, 100 e 200 metros, que os 400, os 800, os 1500, os 3000 metros, corridas de meio fundo, poucas vezes ousei, e as corridas de fundo, nem pensar, só na tropa, de Mafra à Ericeira, 2 a 3 vezes por semana, com a farda, as botas calçadas, a arma, os arreios e o bornal, e bem mais tarde já em São Pedro do Sul, com o Dr. José Marques, o António João, o Eduardo Serrano, etc. Ou, sozinho, lá para os altos de São Macário, por montes e vales, substituindo o pé pelo pedal, finalmente, e durante muitos anos. Às corridas de fundo, 5.000 e 10.000 metros, se dedicam àqueles que passaram pelo meio fundo. Vida é o exemplo bem recente de Rui Silva, o caso com mais sucesso. Depois, no atletismo, há disciplinas a que também se chamavam concursos, de que sempre gostei e de que também recordo os tempos e lugares ditos por onde fui fazendo o meu melhor para ganhar. Salto em altura, então com rolamento ventral, que o Fosbury Flock, nome do atleta americano, só mais tarde e mais alto. O salto em comprimento também, o triplo salto. E os lançamentos do disco, do dardo, do peso, que do lançamento do martelo nunca gostei. Sobretudo quando desacompanhado da foice, que jamais era permitido lançar, não dos dois, ou sequer de um destes e só, pois o martelo que se lançava e lança é uma bola grande de metal, presa a um cabo com a manete para segurar, rodar, balançar e lançar. Há estafetas e outras disciplinas, mas já chega e fico por aqui. Desenvolvendo o tema, direi, mas agora o tempo é dos novos, dos jovens, dos velocistas puros desta política nacional e autárquica. Lá entro no sentido figurado. Para mim, ficará reservado na matéria, imaginem, o lugar de corredor de fundo.
passo de corrida, mas ligeiro, que o meu imenso trabalho profissional e as minhas voltas até às compras as mais diversas, o tempo para os netos e para os trabalhos agrícolas, rouba-me todos os minutos. E assim é com bastante sacrifício que improviso temas e os desenvolvo bem ou mal e os apresento aos estimados ouvintes da Rádio Lafões em jeito de crónicas. Costumo dizer que só tenho o mesmo tempo para trabalhar, que os meus saudosos pais, o António e a Guida, não me ensinaram a fazer rigorosamente mais nada, senão trabalhar e fazer. Que responsabilidade é esta, amigo? Abusar, pois, da sua paciência com coisas e factos, às vezes mesmo feitos à pressa e à pedoa, como dizem na minha terra. Mesmo assim, não penso em desistir, porque deste modo realizo um trabalho cívico e político, considerando-me agora, pois, um autêntico corredor de fundo que no atletismo a sério nunca fui. Já não tenho tempo sequer para promover a autoestima e escrever um livro, pois se o tentasse, de certo que me serviria do trabalho que venho fazendo aqui, que intitulava então as últimas páginas do livro que gostava de ter escrito com o título então mais apropriado. E como tal corredor de fundo, nem sequer temo quem salta em altura mais do que eu já saltei, desde que não ouso saltar por cima de mim. E como corredor de fundo, também não temo que apareça um qualquer lançador de dardo que faça este levantar mesmo o voo para fora da pista e que caia nos passos do concelho se não se quedar no jardim ou mesmo no átrio dos mesmos passos do concelho, pois eu jamais consegui e muito menos conseguirei, nem quero, lançar com esse objeto e assim desviar-me-ei para não ser alvo dessa espécie de seta ou ferrete. Como corredor de fundo, também não invejarei quem queira lançar ou arremessar o preso mais além do que eu o fiz, 1 ou 2 metros a mais. Pois agora, como dantes, quando lançava ou ensinava a lançar, jamais senti o peso da consciência. A conclusão disto tudo, e para que isto tudo? Isto tudo, afinal, tem a ver com São Pedro Sul e com os seus filhos. Uns por cá ficam, como corredores de fundo, e como tal, também não admira que levem mais tempo a cronicar, que mais trabalho desenvolvem lentamente, sem desespero. Outros lá vão espreitando ou anunciando que espreitam a oportunidade para saltar, rolando ventralmente para a caixa de areia ou envelope, costas para os colchões, nem que seja os da cama, do descanso, a que também se chama a antecâmara do trabalho. Cá ficarei como corredor de fundo, pronto para ir escrevendo, e jurando que até com maior síntese, se possível, que senão até chateio e muito os mais chatos e mandriões. E, quem sabe, se nestas últimas páginas do livro, que não escrevi, mas gostava de ter escrito, não vão mesmo ter ensejo de falar dos 3D que o 25 de Abril trouxe ou apontou como meta: democratização, descolonização e desenvolvimento. Neste último desenvolvimento encaixarei a regionalização constitucional, desde 1976, que sempre defendi e sobre a qual escrevi intervenção em seminário como Presidente da Câmara na Associação Industrial de Viseu. E falarei dos hipócritas que estão agora com ela e estão logo mais depois contra ela. No D da descolonização encaixarei sempre os conterrâneos mortos e estropiados nas guerras coloniais. E isto, já que dos longínquos mortos na Primeira Guerra Mundial, de quem quase desapareceu também a família, porque nisso tratará o Dr. Ferreira Gomes, porque o Dr. Rui Costa já enumerou alguns e estará indicado para trabalhar com aquele. No livro da sua autoestima, que por ter muito tempo livre para o escrever, sem tempo ficou para abordar sequer as suas últimas páginas neste painel. O corredor de fundo lá vai palmilhando léguas e aguarda serenamente que também o desculpem se o seu imenso e dito trabalho o obrigar a uma outra falha ou falta. É que, neste painel, ele também pode faltar se tiver, por exemplo, algum precalço ou alguma noite mal dormida com o seu trabalho. É que, em princípio, como dizem na minha terra, o juiz da igreja denomina-se sacristão. E este que está habituado com o acendedor, que é uma cana, com uma campânula de apagar as velas, e que tem um pavio, costuma, depois de acender as velas, apagar esse pavio na parede do corredor que serve de antecâmara à sacristia, e o padre
sempre zangado com ele, lá lhe veio dizendo: ouve lá, mas isso não é para apagar o pavio. Ao que o juiz da igreja, o sacristão, sempre vai respondendo, lá do alto, bom som e sem medo: senhor abade, desculpará, sempre se aqui esmorrou e há de continuar a esmorrar. Claro que o esmorrar não é dar murros, esborrachar, mas estragar, borrar a parede. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.